Olá, seja muito bem-vindo para falar sobre esse tema, evolução espiritual da Terra. Já parou para pensar que a Terra também evolui? Será que ela tem uma evolução espiritual? Será que ela tem um campo espiritual? Vamos falar sobre isso hoje? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você está assistindo a reprise, já sabe, né? Pode adiantar um minutinho aí para você ir lá direto pro conteúdo, que eu vou dar boas-vindas aqui para quem está chegando aqui ao vivo. Olá, boa noite! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Como estão? Tô aqui hoje com a minha aguinha. Tá um calor aqui, nem meu chá hoje eu não fiz. Flamingos e flamingas, bem-vindo, flamingos e flamingas, muito bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Vamos chegando para falar sobre evolução espiritual da Terra. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui um comentário. Deixa eu ver aqui. Consegui fixar. Que chique! Evolução espiritual da Terra. Será que a Terra tem esse campo espiritual? Vamos falar sobre isso hoje. Preparei altas coisinhas interessantes aqui. Vamos chegando. Fala aí pra mim, se vocês sabem o que é essa evolução espiritual da Terra, se você já ouviu falar sobre isso. Vou trazer hoje uma perspectiva aqui bem interessante. Vou aproveitar aqui para fazer a minha oração. Sabe a oração que eu faço todo começo de live? Quem tá aqui sempre sabe qual que é. É pedindo pro divino trazer para mim toda a sabedoria que eu já possuo de outros éons e éons de tempo a respeito desse tema, para que eu possa ser esse canal que transfere um conhecimento. Gratidão. Muito bem-vindos! Hoje, antes da live aqui, né, eu tava aqui, ó, yes, 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 yes. Então, assim, duas práticas que eu sempre faço antes das lives é fazer minha oração, pedindo para trazer todo o conhecimento que eu já possuo e fazer o yes, 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 para me energizar, sabe? Aí eu fico renovada, com as energias lá em cima. Contem aí pra mim se vocês já ouviram falar desse tema, se vocês pensam que a Terra tem um campo espiritual, como que é isso? Coloquem aí pra mim. E nós já vamos começar aqui com o conteúdo, queridos flamingos e flamingas. Então, recadinho que de hoje é para lembrar do flamingo, que é o símbolo aqui do Espiritualidade para Iniciante, que significa alma indo ao encontro da luz, tá? Não se esqueçam, então coloquem aí os flaminguinhos aí que vocês encontrarem, tá? Quando vocês quiserem confirmar que vocês estão entendendo, coloquem um flaminguinho aí, já achem no teclado de vocês qual que é esse símbolo do flamingo, para vocês colocarem aqui, combinado? E vamos lá, queridas almas indo ao encontro da luz. Então vamos hoje falar sobre a Terra, esse campo energético espiritual da Terra, dando mais um passinho aí, conhecendo um pouco mais, né, trazendo uma nova perspectiva. E vamos lá então. Bom, eu falei nos stories, foi ontem, eu falei nos stories, né, sobre a gente mudar a nossa visão, que a gente tem várias formas de ver as coisas, muitas formas, e a gente pode escolher. E a gente parece que se limita, né? Porque a nossa mente racional, ela se limita. Então ela quer pensar de uma forma única.
mas existem infinitas possibilidades a gente ver as coisas. E aí eu trouxe lá como exemplo, né, minha mãe que tinha meio que se arrependido de comprar uma geladeira, mas lá no começo da pandemia. E aí agora ela deu esse lapso aí de arrependimento e falou assim, eu não deveria ter comprado essa geladeira, né? Tanta gente que tá passando fome e tal, e eu fui comprar essa geladeira lá atrás. E aí eu falei, mãe, mas olha só, tá tudo, né? A economia tá parada, né? As pessoas estão com dificuldade, perdendo emprego. Então a senhora comprou uma geladeira, a senhora, na verdade, ajudou aquela loja, a senhora movimentou a economia. Aquele vendedor ganhou uma comissão a mais naquele mês, então, de alguma forma, a senhora ajudou durante a pandemia comprando essa geladeira. Então veja que tudo é uma perspectiva, é só um jeito de olhar as coisas. E é isso, né, que a gente tem que fazer, mudar o nosso jeito de olhar as coisas. E como que a gente olha para a Terra? Conta aí para mim, como que você olha para a Terra? A gente geralmente olha, né, como um lugar de sofrimento, de penúria, de doenças, de miséria, né, de gente passando a perna no outro, né, de pessoas, né, que roubam e políticos desonestos. Então a gente tem essa tendência de olhar para a Terra como algo negativo. Mas será que a gente não pode mudar também esse nosso olhar para a Terra? Será que ela é esse lugar tão assombroso, um lugar de tanto sofrimento assim? E eu tenho estudado já há um tempo o livro Um Curso em Milagres. E esse livro ele fala muito sobre essa mudança de visão e sobre o mundo que na verdade é mental. Então esse conceito, né, de que o mundo é mental, ele já vem sendo apresentado para mim há um tempo, tanto no livro Um Curso em Milagres, quanto no Kybalion, de que o mundo é mental. O que isso significa? O mundo existe na mente do todo, né? Quem é o todo? É Deus, é o divino. Então o mundo existe só na mente do todo, ou seja, tudo isso que a gente vive aqui é algo, é como se fosse uma fantasia, né? Só que pra gente é real, mas tudo isso acontece na mente do todo, porque o todo sustenta, né, tudo isso. E aí, trazendo um exemplo assim mais prático, né, pra gente compreender, a gente pode pensar no dinheiro, que foi convencionado que um pedaço de papel escrito 50 vale 50 reais e dá para comprar 3 sacolinhas no mercado, né? Se der. Mas isso foi convencionado. Então olha só como que tudo é mental. Onde que está essa convenção, né? Isso existiu na cabeça de alguém, né, e foi se formando aí um campo, né, de consciência a respeito do dinheiro, e tanto que o dinheiro hoje aqui no planeta Terra, né, permeia aí, sei lá, 99% dos lugares, né, porque acho que ainda tem alguns lugares bem primitivos que talvez ainda não use dinheiro, né, não sei. Mas então foi algo assim mental. E aí esse conceito então do mundo ser mental é nesse sentido, né, só que de uma forma muito mais ampla, né, que todo o mundo, né, todo o universo, na verdade, não só a Terra, que tudo isso existe na mente de Deus. Que o universo, então, é mental. Guarda isso, olha. O universo é mental, existe na mente do todo. E quem é o todo? Né, o todo é Deus, é o divino. E o divino, ele só tem dois elementos, assim, digamos. O divino só tem o amor e a luz. Somente isso. Só o amor e a luz, mais nada. E se nós vivemos, então, dentro da mente do todo, se nós somos partes do todo, nós também, então, somos amor e a luz. E aí isso, o livro Um Curso em Milagres enfatiza demais, de que não existe mais nada além do que o amor e a luz. Só existe isso. Que todas as outras coisas foram ilusões do ego que nós mesmos criamos, porque tudo é mental. Adi, boa noite. Então tudo é mental. Então esse mundo de sofrimento, né, de coisas ruins que a gente vê, é mental. E aí a gente pode falar, nossa, Selma, mas olha quanta coisa está acontecendo no mundo, como que eu posso acreditar que tudo isso é mental? E como que eu posso acreditar que só existe o amor, se eu vejo tanto sofrimento, se eu vejo tanta discórdia? Pois é, mas todas essas coisas são ilusões da nossa mente.
Porque a nossa mente compreende, né, que existe pessoas, né, maldosas, que pessoas estão me atacando, e aí eu tenho que revidar, eu tenho que dar o troco. E nesse mundo do amor e da luz, não existe nem perdão. Porque para Deus, né, no divino, não existe perdão. Por que não existe perdão? Não existe perdão porque não existe coisas erradas. Porque nada que o outro faça para mim, eu não preciso perdoar. Porque ele não fez errado. Porque tudo aquilo, né, tinha que acontecer. Todas as coisas estão certas. Então, se tudo está certo, se ninguém me magoa, ninguém me ataca, eu nem preciso perdoar. Então, né, nesse mundo, que não é o mundo da ilusão, onde existe só o amor e a luz, não há necessidade do perdão, não tem discórdia, não tem coisas erradas. Então, levando então para esse conceito de que o mundo é mental, a mente do inconsciente coletivo, né, dos seres humanos, convencionou-se tanta coisa ruim acontecendo. Então isso é o inconsciente coletivo, de tanta coisa ruim acontecendo. E aí, né, até é falado, né, que para o mundo despertar, né, para o mundo passar por uma transição planetária, para a gente evoluir, é necessário que um número de pessoas juntas evoluam, que comecem a pensar diferente, porque nós precisamos mudar esse inconsciente coletivo. Por isso que é necessário um número X de pessoas alterando as suas consciências, expandindo a sua consciência, olhando para esse mundo de amor, reconhecendo esse mundo de amor e luz, reconhecendo a unicidade com Deus, porque nós temos aqui a sensação de que nós estamos separados. A nossa sensação aqui é de estar separados de Deus. E aí essa separação traz todo esse mundo de ilusões. E aí traz esse inconsciente coletivo que todo mundo então, né, a maioria das pessoas acha que está tudo muito ruim, que tem muita desgraça. Por isso que nós precisamos de mais e mais pessoas, né, para despertar, para poder passar mudar esse inconsciente coletivo, desse mundo de separação, de ilusões, do ego, para o mundo de amor, da unicidade e da luz. Faz sentido para vocês isso? Fala aí para mim, ó. Se tiver fazendo sentido, coloca aí um flamingo para eu saber se isso faz sentido para vocês. Flaminguinho. E aí? Fazendo sentido? Então, olha, até agora eu vou colocar aqui uma figura, olha, pra gente poder acompanhar aqui juntos, ó. Então, olha, o que nós temos? Segundo, né, a espiritualidade, existe 5 mundos. Existem os mundos primitivos, o mundo de expiação e provas, o mundo de regeneração, o mundo feliz e o mundo celestial. Então, existem esses 5 mundos, né, segundo a espiritualidade. E a Terra é um mundo de expiação e provas. Então, nós estamos aqui na Terra para passar por essas provas, pela expiação, para que a gente se regenere. E aí, quando a gente se regenerar, a gente vai ir para uma nova Terra, né? Então, o que se diz aí muito, né, de nova Terra? Talvez você tenha ouvido já falar bastante esse termo aí da nova Terra. O que é essa nova Terra? Essa nova Terra é uma terra de regeneração, onde aqueles que passaram pelas expiações e provas vão poder seguir adiante nesse caminho de evolução espiritual. Então existem lugares, né, digamos assim, mundos, planetas, né, existem lugares que são inferiores à Terra, que são lugares mais primitivos. E pessoas que não passarem, né, pelas expiações e provas, elas irão regredir. Então, como que isso acontece, né? Como que acontece essa nossa evolução? Então, olha, existem as 7 dimensões. As 7 dimensões são as rochas, né, que são os cristais, os minerais. Existe a segunda dimensão, que são das plantas, né, dos animais que não têm consciência. Na terceira dimensão existe o ser humano. Na quarta dimensão é uma dimensão dos espíritos. Quinta dimensão, uma dimensão onde estão os mestres ascensionados, né, onde estão as pessoas de mais luz.
a sexta dimensão são das leis e a sétima dimensão, que é do divino. E olha, já se fala em uma oitava dimensão, tá? Onde ainda não se tem tantas informações. Então, o que acontece? As nossas mentes, né, quando elas estão num estado bem primitivos, elas estão nesse estado mineral, né, no estado das rochas. E a gente veio evoluindo dentro dessa escala, dentro dessas dimensões. Então, para uma rocha, por exemplo, né, ela é estática, ela não se move, né, mas ela pode sofrer alterações, desde que ela sofra, né, alguma influência do meio, algum atrito. Então vamos supor, tem ali uma rocha, né, tem um barranco, por exemplo, e aí quando a água fica batendo ali muito ali naquela rocha, ela não vai se desgastando? Aquela rocha vai se desgastando. Se chove muito e tem um barranco ali, aquele barranco começa a desmoronar. E aí isso então vai evoluindo, sabe? Vai transformando. E aí depois a gente passa então para um estágio das plantas, por exemplo, né, que elas não têm consciência, mas elas crescem. As plantas crescem, elas se movimentam. Então, uma árvore vai crescer, né, vai dar fruto, vai passar por todo esse processo. Depois a gente chega num estágio animal, onde já tem um pouco mais de atitude, mas ainda não tem consciência. E aí disso a gente evolui para o homem. Então, nós passamos por todos esses estágios como consciência, né? É falado, né, que até uma ameba tem uma consciência, né? Até a cabeça de um prego tem consciência, mas isso lá no nível dele, né? A ameba tem uma consciência no nível dela, a cabeça do prego tem uma consciência no nível dela, e aí a gente vai evoluindo. Um animal tem uma consciência no nível dele, um ser humano tem uma consciência no nível dele, depois um espírito evoluído vai ter uma nova consciência, um ser de luz, um mestre ascensionado vai ter uma outra consciência e assim por diante. Então nós aqui estamos nessa evolução. Então é como se a gente tivesse vindo desse lugar primitivo, né, desse nível evolutivo bem baixo, e vamos seguindo então nessa evolução até chegar aqui onde a gente está hoje, mas a gente ainda continua nessa evolução, porque é para sempre. Então a gente vai evoluir aí para a quarta dimensão, para a quinta dimensão e assim por diante. E aí a gente faz isso então através, né, dessas provas e expiações que acontecem aqui na Terra. Então por isso que a gente pensa, né, que é um mundo de tanto sofrimento, que a gente está passando por essas provas, por essas expiações, e quem quiser prosseguir, né, vai ir para um mundo para a nova Terra, né, de regeneração, e quem não quiser pode regredir de novo lá para os primitivos. Concordam? Mandem aí um flaminguinho se estiver fazendo sentido aí para vocês. Então, olha, quando a gente pensa assim, né, que nossa, a Terra tá muito ruim, é muito sofrimento aqui, né, as coisas não estão mudando, nós não conseguimos ver as mudanças que acontecem. Então, eu tenho uma filha de 13 anos e eu não vi quando que essa menina cresceu. Não consegui perceber ela crescendo. Ela era um bebezinho e de repente hoje ela é mais alta do que eu. Então, a gente não vê crescendo, a gente não vê uma árvore crescer. Uma planta, eu tenho uma planta aqui em casa que eu comprei ela pequenininha e eu mudei ela de vaso e agora ela tá super grande e eu olho para ela e eu não acredito, eu falo, quando que essa planta aqui cresceu? Pelo amor de Deus, que eu não vi essa planta crescendo. Então, as coisas acontecem, né? As mudanças acontecem, mas muitas vezes de forma lenta e a gente não percebe. Então, quando a gente olha aqui para a Terra, olhando assim, né? Eu vivo há menos de 40 anos. E aí eu falo, nossa, né, tipo, 40 anos, poxa, não mudou nada, né, a Terra, né, meus pais que vivem aí há 60, 70 anos, parece que não vê tantas mudanças significativas, mas se a gente olha para isso, né, para um longo período de tempo, nós podemos ver como que a Terra evolui, como que ela está passando também por esses processos evolutivos, né, junto com a gente, né. A Terra está junto com a gente está junto com a Terra, então nós estamos aqui juntos, né? A Terra e nós somos uma coisa só. A Terra está evoluindo e a gente também está evoluindo, então a gente não percebe as mudanças quando a gente olha por um período de espaço muito curto. Então, quando a gente olha por um período mais longo, nós podemos perceber como que a Terra evoluiu.
E eu vou mostrar aqui para vocês algumas dessas evoluções, olha. Veja bem, ó. Então, a primeira coisa aqui, olha, tem as mudanças na geografia da Terra. Então, olha lá, a gente tem a época dos 225 milhões de anos, onde existia somente a Pangeia. Toda a Terra, né, se resumia a esse amontoado aí de terra. Né? Só existia, tipo, esse continente, só existia esse aglomerado de terra que era chamada Pangeia. E aí, isso, olha, 225 milhões de anos, né? Então, assim, é uma coisa que não dá nem para imaginar, olha. Tem alguns dados, né, que fala assim, ó, que a Terra existe há 4,5 bilhões de anos. E o homem existe há 3,8 milhões. Então, a Terra existe há quase 5 bilhões e o homem existe há mais ou menos 4 milhões. Então, para a gente ter uma ideia do que isso significa... Ah, tá, desativar, né? Deixa eu ver aqui como que eu desativo aqui. Ah, desativei. Então, olha, para a gente ter uma ideia, né, do que isso significa, se vocês quiserem mandar perguntas, pessoal, pode mandar aqui na interrogação que depois eu respondo, tá? Então, olha, para a gente ter uma ideia do que isso significa, olha, é como se o ser humano existisse há apenas 3 segundos. Imagina assim, ó, todo ser humano, né, toda a vida humana na Terra existe há apenas 3 segundos. Isso é a proporção, olha, se a gente for pensar no tempo que a Terra existe, que é quase 5 bilhões de anos, para o tempo que o homem existe, que é quase 4 milhões. Imagina só, é como se a gente vivesse somente há 3 segundos. Então, assim, é muito tempo, né? Então, para a gente pensar assim, olha, quanta coisa, né, veio acontecendo, né, há tanto tempo assim com a Terra, né, desde que ela nasceu. Então, olha, há lá 225 milhões de anos, a gente tinha então a Pangeia. Depois, a Terra já foi mudando um pouquinho e chegou no período Triássico, que são aí aproximadamente 200 milhões de anos, onde tinha aí a Laurásia e a Gondwana, uma coisa assim, né, esses nomes estranhos aí. Então ela já foi começando a se modificar e já foi assim, tomando um pouquinho de forma, né, mais ou menos da forma como existe hoje, né, ela já foi se distanciando um pouco. Depois a gente teve, há 135 milhões de anos atrás, o período Jurássico, né, que a Terra foi se expandindo um pouco mais, né, e esses blocos de terra foram se distanciando, até chegar aí no Cretácico, que foi há 65 milhões de anos, onde a Terra se expandiu um pouco mais e mudou um pouco mais a sua geografia, até chegar, né, no mapa de hoje que a gente tem, né, no mapa atual com os continentes que nós temos. Então, olha só, como que a geografia muda, como que a Terra mudou. E assim, a vida, né, estudos apontam que a vida humana começou na África. E aí a América, né, meio como se ela tivesse ficado então oculta, ela foi se distanciando e só depois de um certo tempo, né, que se descobriu, né, a América, porque esse bloco de terra foi se distanciando. Então olha quanta mudança a gente tem só nesse quesito geografia. Então como que a gente pode imaginar que a Terra não está mudando? Sim, ela está mudando. Vamos ver mais um ponto aqui que a Terra também está mudando, olha. Temos a mudança na alimentação. Então lá atrás, né, na época lá do homem Neandertal, enfim, né, daqueles homos bem antigos naquela época, que não tinham fogo, as pessoas, né, esses seres se alimentavam de forma crudívora, somente, né, das frutas que tinham, né, enfim, ali se existia algum legume, né, das folhas, somente se alimentava dessas coisas cruas, né, porque não existia o fogo. Depois a gente já passou por uma mudança onde existiu o fogo, onde descobriu-se o fogo. Com isso já começou a ter uma evolução na alimentação, né? Já começaram então a comer carnes assadas, né, cozidas, e aí veio então os carnívoros, né, que na verdade já existiam, né, os animais carnívoros, e também em certas épocas que existia também o canibalismo. Então como pode, né, a humanidade, né, não ter evoluído? Como pode a gente achar que o mundo não evoluiu, sendo que há um tempo atrás
existia o canibalismo. Comiam-se humanos. Então, como pode, né, a gente hoje olhar, né, para esse pedacinho que a gente viveu, 30, 40, 50 anos, e achar que nada mudou, que a Terra não evoluiu? Olha quanto que a gente está evoluindo. E aí, então, e hoje a gente tem aí crescendo, né, alimentação vegetariana, vegana, ou seja, tem uma tendência aí para a gente até voltar a uma alimentação mais crudívora, né? Hoje em dia já existem pessoas que têm alimentação crudívora. Então a gente teve essa evolução ao longo do tempo, passamos por diversas fases, né? Imagina se até hoje não existisse o fogo, por exemplo. Então olha quanta coisa já aconteceu nesse mundo, né? Nessa Terra, há tantos milhões e milhões de anos. Quanta coisa vem evoluindo, quanta coisa vem se alterando. Outro ponto aqui também que a gente teve muitas mudanças, quer ver? Um outro ponto que a gente teve muitas mudanças também foi no quesito trabalho. Antigamente, né, lá atrás, onde se tinha somente a agricultura, né, cada um produzia o seu, né, no seu pedacinho ali de terra, né, ou então nem existia a produção em si, né, eles comiam o que a terra oferecia. Então existiam muitos nômades, porque eles tinham que se mudar para onde existia plantas, né, para onde tinha comida eles tinham que se mudar. E aí depois veio a agricultura já fixa, né? Eles conseguiram descobrir que você podia plantar e replantar, tirar aquela planta, colocar outra, né, nas estações. Então quanta coisa o ser humano foi aprendendo, né, ao longo da vida. E tivemos também o momento aí da escravidão. Imagine hoje se existisse escravidão ainda. Como que seria? Imagina as pessoas que viveram nessa época da escravidão, né? Quanto sofrimento você colocar uma pessoa amarrada, fazer uma pessoa, um ser humano, pensa, fazer um ser humano comer num coxo, como se fosse um animal, como se fosse um porco. Hoje, né, se tiver alguma coisa dessa, gente, uma crueldade dessa, nós não aceitamos, né? A nossa sociedade hoje atual não aceita essas barbaridades mais. Então, olha como a gente evoluiu, olha quanta coisa mudou. E aí teve, então, a libertação dos escravos, veio a época da indústria. E dentro da própria indústria, quantas alterações tivemos, né? Existia lá as fábricas, né, totalmente manuais, os trabalhos manuais, aquelas linhas grandes de produção. Depois vieram as máquinas, né, o homem aprimorando com a sua inteligência, criando coisas. E tinha também uma época, né, dentro da própria indústria, onde as pessoas valorizavam muito o status. Então tinha aquela coisa, né, nossa, eu trabalho aqui, eu sou presidente, eu sou muito ocupado. Então já teve momentos, né, na Terra em que trabalhar muito era sinal de status. Então era muito importante aquele presidente que falava, olha, eu não tenho tempo nem de almoçar, eu não tenho tempo nem sequer de atender um telefonema, de tão ocupado que eu sou. Isso era status. Trabalhar até tarde da noite, né, fazer longas jornadas, né? Então teve tempos aí onde status era importante. E aí hoje a gente tem, né, daqui para um futuro, a gente tem as pessoas buscando mais o propósito de vida, buscando coisas que agreguem, né, para a vida delas e para a vida dos outros. Eu vejo um movimento de pequenos produtores. Então a gente vê aí pequenos produtores fazendo, tipo, nas cidades, fazendo coisas locais, né, sucos naturais, bolos naturais, fazendo produção de joias, né, enfim, de artesanatos, de coisas pequenas, mas que agregam para aquele local, que agregam para a pessoa, que deixa a pessoa feliz. Então hoje a gente tem muito mais essa busca pelo propósito. Os jovens de hoje não querem trabalhar em qualquer coisa. Os jovens de hoje não aceitam mais aquelas longas jornadas, né? Aquela pressão. Hoje, cada vez menos, os jovens estão aceitando isso. Os jovens querem trabalhar pelo propósito. E aí o mundo vai evoluindo assim, numa sintonia perfeita. Por quê? Porque determinados trabalhos já começam a ser substituídos, por exemplo, por robôs, né? Por máquinas, coisas mais automatizadas. Para dar espaço, então, né, para não precisar de tanta mão de obra assim, manual,
para que esses jovens que hoje prezam tanto pelo propósito de vida, para que eles tenham, né, esse espaço deles de trabalhar pelo propósito, de fazer talvez coisas pequenas, mas que tragam esse brilho no olho, sabe? Que faz com que esses jovens usem, né, os seus dons, seus talentos. Então tudo vem assim, olha, as mudanças do mundo vêm numa sincronia perfeita, tudo acontecendo, né, de uma forma aí cronológica, né, mas perfeita, para que uma coisa vá se encaixando na outra. Então a gente vê essas mudanças também na forma de trabalhar. Então talvez hoje eu não consiga ver, de quando eu comecei a trabalhar, que tem cerca aí de 15 anos aproximadamente que eu comecei a trabalhar. Então se eu for olhar aqui, o que mudou em 15 anos nas empresas? Não mudou muita coisa, né? Algumas empresas hoje em dia já estão meio que adeptas ao home office, ainda mais agora na pandemia, né? Mas não mudou muita coisa, sabe? Esse conceito ainda do chefe, conceito de trabalhar até tarde, isso ainda existe. Então, se eu olho só esse pedacinho aqui de tempo, eu não consigo ver nenhuma mudança. Mas se eu olho nesse longo tempo, eu consigo compreender como a Terra está evoluindo, como que tudo isso está acontecendo, como que a Terra, junto com a gente, está nessa evolução espiritual. Por quê? Porque a Terra também está aqui para evoluir, né? Lembra lá dos 5 mundos? Do primitivo, do de expiações, do de regeneração, o mundo feliz e o mundo celestial. Então a Terra também quer evoluir, né? E as coisas estão caminhando para essas evoluções. E tem mais mudanças ainda, ó. Falamos aqui da mudança do trabalho. Outro ponto aqui que eu destaquei das mudanças, ó, são as mudanças na comunicação. Você já agradeceu porque você vive numa época onde existe a internet, onde eu estou aqui no sul de Minas Gerais, falando com pessoas que estão lá no norte do Brasil? Você já agradeceu por você viver nesse tempo? Porque há um tempo atrás não se podia falar. Há um tempo atrás não se podia ler livros. Se você fosse pego lendo um livro, você era preso, você podia ser decapitado, você era morto, queimado na fogueira, porque não se podia. Então imagina, provavelmente a gente deve ter vivido, né, nessas épocas, né, em alguma vida passada, provavelmente a gente já passou por isso, mas hoje, né, a gente esqueceu tudo isso. Então hoje fica meio inconcebível pra gente acreditar que existia uma época assim, onde não tinha liberdade, né, de imprensa, onde você não podia falar as coisas, onde esse poder era guardado para poucas pessoas, onde se fazia o que queria, porque eles deixavam sair na imprensa apenas aquilo que era conveniente. E aí hoje a gente tem toda essa liberdade, toda essa informação aqui, o que a gente quiser aqui, ó, você dá um Google, qualquer coisa que você quiser tem aqui na internet, para você poder se informar, para você poder evoluir, para você crescer. Então imagina só viver numa época dessa, onde a gente não podia falar nada. Então hoje a tendência é fazer protestos, fazer greve. Hoje as pessoas falam. Por mais que a gente tenha esse olhar do mundo assim ruim, de falar, nossa, os políticos são desonestos, né? Quanta desigualdade que tem, né? Tantas pessoas sofrendo, tantas coisas acontecendo, né? De estupros e tudo. Mas hoje a gente tem essa liberdade. Hoje as pessoas, elas protestam, elas falam hoje, elas não deixam quieto. Por mais que talvez a gente não veja um resultado imediato, porque fez um protesto hoje, talvez amanhã não tenha um resultado imediato. Mas ao longo do tempo, um dia lá na frente, daqui 2 séculos, vai ter alguém fazendo uma live, vai estar falando, olha só, naquela época existiam políticos corruptos e as pessoas começaram a fazer as reivindicações. Aí passou-se o tempo, passou 200 anos e hoje a gente tem um mundo assim, o assado, da abundância, né, da honestidade, da ética, do amor, da luz. Então isso vai acontecer ao longo do tempo. E hoje tudo que a gente faz é só um começo, mas a gente tem que olhar para esse com uma amplitude maior, sabe, para o mundo, para ver o que acontece aí ao longo do tempo, porque todas as nossas ações hoje, tudo aquilo que a gente não aceita, vai reverberar positivamente ao longo do tempo. Hoje em dia, por exemplo, se você vê, né, alguém judiando de outra pessoa, se você vê alguém judiando de um mendigo na rua, ou de um animal que seja, se tem alguém que estuprou alguém,
as pessoas caem assim, matando. Se você prender, dependendo do que é o crime, se você prender a pessoa junto com outros presidiários, as pessoas vão matar aquela pessoa. Vão matar porque nós estamos num momento onde nós não toleramos mais coisas negativas. E olha como isso é bom. Olha como é bom o mundo não tolerar mais coisas negativas. Se a gente for pensar, né, no mundo como um todo, existem muito poucas pessoas que são más. Pensa no seu convívio, por exemplo. De vez em quando eu recebo aqui algumas mensagens falando, olha, no meu trabalho tem uma pessoa que quer fazer o mal para mim, que quer me passar uma rasteira. Mas pensa quantas pessoas... Deixa eu até tirar aqui, ó. Pensa no seu convívio, quantas pessoas ruins que existem no seu trabalho. Pensa lá, se você trabalha com 30 pessoas, com 40, com 50 pessoas, quantas pessoas que você pode considerar como realmente ruins? Talvez tenha uma, duas. E não que as pessoas são perfeitas, porque cada uma vai ter ali o seu desafio, vai ter seu momento de raiva, né? Mas eu tô falando de pessoas realmente más. Quantos por cento de pessoas são realmente más? Dos seus amigos, quantos são maus? Na sua família, quantas pessoas tem que são más? Então, o mundo aqui na Terra tem muito mais pessoas boas do que más. E aí a gente tende a olhar para as pessoas más, né? E falar, nossa, como o mundo está todo errado. Mas se a gente fizesse um percentual, o percentual de pessoas bondosas ultrapassa em muito as pessoas que são malvadas, ou que têm um coração impuro, ou que realmente, né, são totalmente, assim, perversas. Então a gente precisa olhar para esse mundo e enxergar essas coisas positivas, enxergar essas pessoas boas que tem. Tantas pessoas fazendo caridade, né, nesse momento que a gente está passando, tantas pessoas fazendo ações sociais para ajudar os outros. Então a gente precisa olhar para isso. Então essa é a mudança de lente, né, que eu proponho, para a gente parar de olhar para essa terra de sofrimento, de dor, e olhar para ela como uma terra de amor, de luz, que tem coisas boas, né? E olha quantas coisas boas que já aconteceram aí ao longo do tempo, né? E eu, continuando aqui nessa evolução da Terra, tem a mudança das mulheres, a mudança do feminismo. Olha só, há um tempo atrás, né, a mulher, ela era tida somente como esposa, a pessoa que não tinha opinião, que não podia falar nada, né, nada, não podia nem falar, né, dentro de casa ela não podia se comunicar, falar, dar uma opinião, ela simplesmente era esposa. E aí isso também foi evoluindo ao longo do tempo. A mulher já conseguiu trabalhar fora, né, conseguiu algum tipo de trabalho, e foi evoluindo, e passamos aí pela época do voto, onde a mulher não podia nem votar. E nós ultrapassamos também essa barreira do voto. E hoje a gente, né, se sente muito mais livre, né? Eu coloquei aqui o símbolo da Mulher Maravilha, representando uma mulher que hoje está a caminho dessa igualdade, olha, que é o último aí, dessa igualdade de homem e mulher. Igualdades, né, no trabalho, em questão de salários, né? Porque nós não somos iguais. Iguais não, nós temos as nossas características femininas, né, que são inerentes a nós, que são muito elevadas, e os homens também têm as características deles, que também são elevadas, mas eu digo dessa igualdade, igualdade de direitos, de poder ir e vir, de poder trabalhar, né, nos mesmos cargos, de poder ter mesmos salários. Então nós estamos caminhando para isso, para essa igualdade, sendo que há um tempo atrás, né, talvez lá na época da minha avó, da minha bisavó, a mulher não tinha palavra, não tinha voz. E aí se eu pensar então em 3, 4 ou 5 gerações, né? Olha quanto mudou. Olha quanta coisa mudou para a vida de uma mulher da época da minha avó até hoje. E vamos para um próximo item aqui que mudou. Esse próximo item é a frequência Schumann da Terra. Quem já ouviu falar da frequência Schumann? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Acho que eu vou ativar os comentários aqui um pouquinho, que agora, olha, para ver se vocês estão entendendo. Sabe o que acontece? Olha, se vocês clicarem na tela assim do celular,
ele oculta o comentário, tá? Individualmente aí de vocês, o comentário é ocultado, tá? Então, quem quiser não ver, faz esse teste aí, clicando na tela, que os comentários vai sumir para você. Então, olha, a gente tem... Aí vocês colocam aqui, se tá fazendo sentido, a Iris falando que nunca tinha visto nada sobre, né, sobre a frequência Schumann, né? Coloquem aí para mim, então, olha, se tá fazendo sentido para vocês tudo isso. De forma geral, tudo isso que eu tô falando da Terra, dessa evolução espiritual da Terra, desses 5 mundos, o mundo primitivo, da expiação, da regeneração, do mundo feliz e do mundo celeste. Coloca aí pra mim se isso tá fazendo sentido, ó. Flamingo, hein? Coloca Flamingo aí se você estiver entendendo. A Iris falando que tá perfeito. Obrigada, que bom. Que bom, então. Então vamos prosseguir. Então, olha, o que é essa frequência Schumann da Terra? Olha, a Terra, ela também possui um campo magnético. E a frequência Schumann é como se fosse os batimentos cardíacos da Terra. Então, né, nosso coração não bate a uma pulsação X. A Terra também é como se ela pulsasse a uma frequência X. E essa frequência da Terra, a frequência normal da Terra, é de 7,83 Hz. Hertz é ciclos por segundo. Cada 1 Hz é um ciclo por segundo. E o nosso corpo também vibra nas frequências Hertz. Então, quando a gente está, né, dormindo, num estado bem profundo mesmo, a gente está aí numa frequência de 0 Hz até 4 Hz. Quando a gente está num estado, né, mais concentrado ali, mais relaxado, quando a gente está naquele sono mais... Quando a gente começa a dormir, né, que a gente está naquele sono gostoso, a gente está numa frequência θ, que é de 4 a 8 Hz. E aí, quando a gente só está num estado assim meditativo, ou de concentração, contemplação da natureza, a gente está aí de 8 a 12 Hz, mais ou menos. E assim por diante. Quando a gente está acordado, a gente está aí em torno de 14 Hz. Quando a gente está aprendendo, a gente está aí, olha, numa frequência Hertz que nem é medida, que pode chegar a 20 mil Hertz. Então, nós temos essa nossa frequência. E a nossa frequência natural, ela condiz com a frequência da Terra. Então, é como se o nosso batimento, ele condizesse com os batimentos da Terra. E aí fica natural para a gente viver aqui na Terra. Fica confortável, né, para a gente viver aqui na Terra. Todo o nosso trabalho, né, mental, todo o nosso funcionamento, ele condiz com essa frequência. E aí a gente vive bem aqui na Terra. Mas até essa frequência, ela vem evoluindo. Então, quando a Terra passa, né, por alguma situação onde ou existe muito sofrimento, né, porque nós, esse coletivo, né, que somos nós, que somos os seres humanos aqui, a gente vibra. Então, quando tem muita gente vibrando no medo, por exemplo, essa Terra, ela vai vibrar numa frequência diferente. Se tiver muita gente vibrando no amor, a Terra vai vibrar numa frequência diferente. É como se um tanto de gente fazendo a mesma coisa produzisse ondas, então produz um campo acima da Terra, né, que pode ser tanto do sofrimento, né, quanto do amor. Então, por exemplo, agora, no final do ano passado, que a gente teve vários eclipses, que a gente teve várias mudanças, que a gente estava em plena pandemia, a frequência Schumann da Terra se modificou. A frequência Schumann chegou aí de 10 até 16 e já teve momentos na Terra que a frequência Schumann chegou até a 30 Hz. E o que acontece quando essa frequência, então, se altera? Como eu disse, olha, nós, seres humanos, fica perfeito a nossa frequência com a da Terra. Se a frequência da Terra fica elevada, já não fica condizente com a nossa frequência. E aí tem dois lados. Estudos apontam que uma frequência Schumann elevada pode nos beneficiar. Por quê? Eu não disse que quando a gente está aprendendo, a gente está numa frequência mais elevada? Quando eu estou aprendendo, quando eu estou dormindo, eu estou em 0.
E aí quando eu vou acordando e vou ficando consciente, despertando, vivendo, estudando, aprendendo, aí vai subindo essa frequência, eu vou ficando elétrica, né? Tô aprendendo, tô aqui em 30 Hz, em 10.000 Hz, tô aprendendo. Então, quando a Terra eleva também a sua vibração, é como se nós elevássemos. Nós precisamos nos adaptar a essa vibração. E o lado positivo disso é que se a gente precisa elevar a nossa vibração, a gente vai aprender de forma mais fácil, sabe? De forma mais rápida. Por quê? Porque quando eu estou numa frequência mais alta, eu aprendo mais, né? Então lembra, se eu tô dormindo, eu tô no 0 Hz. Quando eu vou acordando, né? Eu vou despertando, vou vivendo, vou aprendendo, eu tô numa alta frequência. A alta frequência é de aprendizado, é de materialização, é de ação. Então, se a Terra evolui para uma frequência mais alta e o ser humano tem que se adaptar a essa frequência, o ser humano vai ficar muito mais propenso a materializar coisas rapidamente, a fazer coisas com mais velocidade, a criar mais. Então, esse seria assim, ó, o lado positivo, né, dessa alteração na frequência Schumann da Terra. Que a gente, ser humano, teria que se adaptar a essa nova frequência e iríamos evoluir, iríamos mudar, né, a nossa frequência cerebral. Então a gente iria aprender mais, ia materializar mais, ia materializar o nosso pensamento. Aquela coisa de pensou, criou. Porque em outras dimensões a materialização ela é rápida. Aqui na terceira dimensão a materialização é lenta. Porque quando eu estou lá numa outra dimensão, eu penso e acontece. E aqui não. Aqui eu penso, o processo é lento, né? Demora, eu tenho que criar, né? Então, a tendência é, quando a gente se eleva, então na vibração, a gente materializar mais rápido. Sentimentos ruins diminuem a frequência da Terra? Se sim, agora não... Não, então, é o contrário, viu? É o contrário. Porque quando a frequência da Terra, a gente precisa de uma frequência da Terra baixa e uma vibração alta em termos de sentimentos, né? A escala de Hawkins, né, que fala dos sentimentos, nós precisamos de ter sentimentos elevados. Então, assim, ó, quando a gente está vibrando aqui no medo da pandemia, eu estou vibrando em sentimentos baixos. Então, eu preciso ter vibração de sentimentos elevados, lá no amor, na alegria, mais uma frequência cerebral, né, uma frequência da Terra mais baixa. Então, isso é o contrário, tá? Mas quando a gente fica triste, altera o campo da Terra, tá? Então, quando a gente tem aí muitas pessoas tristes, esse inconsciente coletivo triste, a gente altera esse estado da Terra, tá? E aí tem outro lado dessa elevação da vibração Schumann. Qual que é? Seria o lado negativo, assim, da coisa, né? Que esse lado negativo é que talvez a gente não esteja ainda preparado para isso. E isso pode causar alterações em nós, né? Mutações em nós, porque isso é um processo, né, que leva tempo, essa adaptação. Então, alguns estudiosos, né, têm receio. Então, essa frequência Schumann da Terra, ela é medida, né, a todo tempo por institutos, e alguns estudiosos têm essa preocupação com as alterações genéticas que aconteceriam no nosso corpo, porque a gente ainda não está preparado para essas mudanças. Então, teria um lado positivo dessas alterações, né, que a gente poderia materializar coisas muito mais rápido, mas tem aí também uma preocupação do desconhecido, né, de que a gente não sabe como que vai ser o comportamento do funcionamento do corpo humano, né, diante essas alterações. Então, fica aí essa incógnita ainda de como que isso se daria. E um outro fator aí que mudou ao longo do tempo é o amor. Esse fator mudou e muito, olha, diante de todas essas coisas que eu falei, olha, que a gente teve canibalismo, escravidão, que a gente teve pessoas matando outras pessoas, né? Quantas pessoas que morreram, tipo na forca, morreram queimadas na fogueira, né? Foram decapitadas. Olha quanta coisa horrível que se tinha antes. E aí, as pessoas tinham amor nessa época? Não tinham amor.
E trazendo mais para a nossa realidade, uma forma da gente verificar que o amor hoje aumentou são os nossos ancestrais, são as gerações anteriores a nós. A minha mãe, por exemplo, ela fala que ela nunca disse eu te amo para minha avó. E nem a minha avó nunca disse eu te amo para minha mãe. E o mesmo aconteceu com meu pai. Di falando que tá gostando, obrigada, viu? Então, não existia esse negócio, sabe, de falar eu te amo para filho, né? Era um relacionamento mais frio. Não que não existisse amor, porque provavelmente se existia esse amor, só que não havia essa demonstração igual tem hoje. Então hoje eu falo eu te amo para minha mãe fala que me ama, eu falo eu te amo para o meu pai, ele também fala que me ama. Só que nas gerações para trás não existia isso. Meu avô nunca falou eu te amo pro meu pai, imagina, isso era uma vergonha, né? E olha, eu vou falar que eu comecei a falar eu te amo pros meus pais, eu já era bem grandinha, tá? Eu comecei a falar pra minha mãe primeiro, aí depois um dia eu criei coragem, olha só como são as coisas, né? Criar coragem pra falar eu te amo pro pai. Eu criei coragem pra falar eu te amo pro pai. Então, olha só como são as coisas, né? Antigamente não tinha isso, porque era meio vergonhoso. As pessoas tinham vergonha de se expressar, né? E hoje a gente tem toda essa expressão do amor. Não que não tenha, né, ainda as mães, os pais que não amam. Tem os pais e as mães que cometem crueldades. Mas é como eu disse, é o mínimo. São pessoas, casos assim, um ou outro. Do teu convívio, por exemplo. Quantas pessoas maltratam os filhos? Quem você conhece, né? A gente teve aí casos extremos, né, de crianças jogadas da janela, né, enfim. Mas você conhece algum caso? Tem muitos casos que você conhece de pessoas tão maldosas assim? Eu acredito que tenha poucos casos que você conhece. Para mim, por exemplo, eu não conheço ninguém que tenha assim um tratamento tão frio, sabe, com os filhos, que tenha um tratamento frio com os pais. Eu não conheço. Todas as pessoas que eu conheço tratam muito bem os idosos, né? Cuidam dos pais, das mães, cuidam bem dos filhos, dão amor, dão carinho. Então a gente está tendo essa evolução também nessa parte do amor. Nós estamos mais amorosos, nós estamos com mais compaixão. Se a gente vê uma barbaridade na TV, a gente se revolta, né? Se a gente vê alguma coisa perto de nós, a gente se revolta. Se acontece algo na nossa cidade, as pessoas ficam ali horrorizadas, porque nós não estamos mais aceitando barbaridades, porque nós estamos evoluindo, porque a Terra está mudando, porque tudo na Terra está mudando. Tudo está mudando, desde a geografia da Terra, né, que daqui a um tempo também não vai ser essa geografia que existe hoje. Sabe lá Deus como é que vai ser. Porque provavelmente não vai ter mais negócio de América com Europa, deve ser totalmente diferente, a gente não consegue nem imaginar. Mas daqui 1 milhão de anos, provavelmente não vai estar assim como está hoje. Daqui muito tempo, a política não vai estar como hoje. Daqui um tempo, as pessoas não vão estar como hoje. O trabalho não vai ter nada a ver com isso que existe hoje. A alimentação não vai ter nada a ver com isso que a gente tem hoje. Você já vê as mudanças, né, na alimentação, cada vez mais coisas mais naturais, sem glúten, sem sódio, né, sem açúcar. Está mudando, tudo está mudando. Então daqui muito tempo não vai ser nada disso. Então toda essa terra está evoluindo, a gente está evoluindo. Então nós precisamos mudar a nossa lente, né, e mudar esse foco de olhar para uma terra de sofrimento, de dor, e vamos olhar para esse lado do amor, para tantas pessoas boas que existem, tantas coisas boas acontecendo. Tá? Não é fechar os olhos para as coisas ruins que estão acontecendo, não, e fingir que não está acontecendo. Mas é olhar também para as coisas boas, é mudar esse nosso foco, colocar outra lente, colocar uma lente mais cor-de-rosa. E aí a gente tem então aqui um futuro próximo, um futuro que na verdade já está acontecendo. Como que vai ser esse futuro que já é parte do hoje? Então, hoje a gente vê se falar muito mais do sagrado feminino, do sagrado masculino, da comunicação não violenta, que até então não era falado. A gente está vendo despontar, né, de uma forma bastante positiva a astrologia. Deixa eu ler o que a Iris está falando. Olha, é importantíssimo ter essa visão sobre o mundo. Vejo muitas pessoas pregando uma terra sempre piorando.
É linda essa perspectiva. Ai, que lindo, Iris. Isso mesmo, olha, as pessoas estão mesmo pregando essa terra, né? Terra do sofrimento. E a gente pode olhar para uma outra ótica, né? Por quê? Porque a gente precisa de mais e mais pessoas olhando por essa outra ótica, para que o mundo mude esse inconsciente coletivo, para que a gente passe a vibrar nesse amor e nessa luz. Nós precisamos de mais e mais pessoas olhando para essa ótica. Então, olha, aí tá retornando aqui, né, o cultivo à terra, né, as pessoas estão gostando mais de ter a sua terra, né, teve a época aí do cimento, né, cimentar tudo. Hoje as pessoas estão aí com seus cantinhos, com seus vasos de planta, sabe? Está tendo um retorno a um êxodo rural. Está tendo um êxodo rural. Eu vejo hoje, assim, um pouco que eu vejo das pessoas que têm condições se mudando para áreas mais rurais. Grandes famosos mesmo, eu vejo pessoas que têm dinheiro, tá construindo suas casas numas áreas que você vê que é mais rural. Então está tendo esse retorno, né, a essa natureza, a naturalidade, a valorização da terra, né? As pessoas estão com mais consciência ambiental e isso tende só a aumentar, só a melhorar essa consciência. Trabalhando a inteligência emocional. A inteligência emocional é uma característica da nova Terra. Guardem isso, ó. Daqui uns dias eu vou falar sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é a característica da nova Terra. Pessoas estudando aí física quântica cada vez mais, dando, né, valor a produtos naturais, a coisas de pequenos produtores, né? As terapias holísticas nunca estiveram em tanta evidência agora. As terapias holísticas, as meditações, yoga e ayurveda, né? Então, que são estilos de vida, né, mais naturais. O colaborativismo, né, as pessoas se ajudando, a sustentabilidade, né? Enfim, tantas coisas que já estão acontecendo, né, que faz parte do hoje, que vai só melhorar no futuro e que daqui, assim, 1 milhão de anos vai fazer uma grande diferença. A gente colhe o que planta, então plantamos amor, esperança, empatia. Claro que não podemos fechar os olhos para o que acontece, mas vamos vibrar energia para o positivismo. Isso mesmo, Ana. Ana, primeira vez que estou te vendo por aqui, parece. Muito bem-vinda, se for a primeira vez. Então a gente precisa unir. Então isso aqui é um movimento, sabe? Pra gente se unir, pra gente unir forças, pra gente poder vibrar com esse olhar mais positivo. Então, olha, compartilhe isso com alguém. Compartilhe com alguém que você conhece. Fale mesmo a respeito dessas ideias, né? Se você gostou aqui dessas ideias, comente com as pessoas, né? Olha só como que tem essa perspectiva. Se a pessoa tiver aqui no Instagram, mande para ela também conhecer, mas você também pode falar, né, o que você tiver extraído aqui de positivo, para a gente fazer esse movimento de que mais e mais pessoas possam olhar para a Terra, para a gente poder vibrar nesse amor. A gente precisa de muitas pessoas vibrando nesse amor para mudar esse inconsciente coletivo. E assim como diz lá no livro Um Curso em Milagres, né, o mundo é de amor, mas a gente vive aqui na ilusão, nós precisamos acabar com a ilusão, tá? Então, olha, tem aqui uma frase de um pensador que ele chama Leon Denis. Não sei se pronuncia assim, mas é esse pensador Leon Denis que disse que a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Isso traduz essa nossa evolução, de que a gente veio, né, do reino mineral. A gente veio lá de como a ameba veio e a gente veio passando aí, despertando, passando pelas plantas, animais. Hoje a gente está no hominal, só que ainda existe aí uma grande escala para a gente subir nessa evolução. E a gente precisa unir forças, né, para a gente fazer essa diferença, para que daqui muitos e muitos anos tenha alguém contando essa história que a gente está plantando aqui hoje. Tudo faz sentido, cada dia desperto mais a minha consciência. Ai, que bom, viu? Maravilhoso, gente. Agradeço muito a participação de vocês, a companhia de vocês. Mandem aí, olha, flamingos, meus queridos flamingos e flamingas. Vamos movimentar esse mundão aí, trazendo mais almas para ir para a luz, né? Para a gente poder ir para essa luz, vibrar nesse amor incondicional.
Então deixa aí os seus flamingos, a live vai ficar salva, então se fizer sentido, compartilhe com alguém que também possa gostar desse conteúdo, faça a sua parte nesse movimento, comente sobre essa perspectiva com alguém. Quando alguém vier trazer uma perspectiva negativa para você, traga a sua perspectiva positiva, traga esse novo olhar, né? É assim que a gente vai mudando o mundo, é assim, ó, de pouquinho em pouquinho. E hoje a gente não percebe a mudança, mas no longo tempo, as pessoas, né, as futuras gerações e até mesmo nós que vamos voltar para cá, vamos perceber essas mudanças. Então faça a sua parte. E eu agradeço muito, ó, olha quantos flamingos, eu amo. Eu agradeço muito a companhia de vocês, a participação, de vocês estarem aqui. Fico muito feliz de ter feito sentido para vocês, tá? E vamos nessa. Domingo tem mais live aqui, tá bom? Fiquem de olho aí nos próximos temas, tá? Um grande beijo. Muito obrigada pela companhia, tá? E até mais. Gratidão.